Estamos de volta com Cidadania, hoje tratando sobre reforma eleitoral e debatendo aqui com Márcio Oliveira, que é especialista na área, sobre essas mudanças, essas alterações na legislação. E no último bloco, né, Erval deixou aí uma pergunta no ar. Márcio, por que essa vedação aos partidos, né, de se coligarem não vai valer já para as próximas eleições, né, as eleições agora no próximo ano, em 2018? Porque algumas mudanças, né, ficaram então já valendo para as próximas eleições e outras, né, valeram apenas para 2020, né, tendo aí essa faixa de transição, esse tempo de transição para os partidos e eleitores se adequarem. Olha, Joyce, eu diria que a justificativa jurídica, que é o próprio fato da lei, da emenda constitucional, prevê que ela só não se aplicará às eleições de 2018. Para você ter uma ideia, a cláusula de barreira ela só vai valer do jeito que está estabelecida a partir de 2030. Então não é uma coisa para... O final dela, né? Mas ela inicia, né, já agora. Ela, né, vai ter uma transição, vamos dizer assim. Então, mas inicia os efeitos já de forma definitiva já nas próximas eleições aí. E outra é a questão da vontade política. O que nós vemos hoje? Uma crise política em que muitos partidos dos maiores, eles estão na berlinda popular. Talvez estejam perdendo o apoio popular. Então, deixar de ter coligações já em 2018 implicaria, talvez, em que esses partidos perdessem muitos espaços para outros partidos que estão chegando aí ou que não estão envolvidos em diversos escândalos, como a gente vê. Então, eu diria que não vai valer para 2018 por esses dois aspectos. A questão da vontade política deles. Val costuma muito dizer... usa um termo, né? Eu nem gosto tanto, mas vou repetir aqui. Eles sempre pensam na manutenção da estrutura, do poder que eles têm hoje. Poder pelo poder. Lá para frente. Então eles imaginam essa questão aí. Talvez se acabasse com a coligação desde logo, nós teríamos uma perda de espaço dos partidos tradicionais que hoje comandam o Congresso Nacional. Eu imagino, né, a vontade política nesse sentido. E do ponto de vista normativo, porque a própria lei fez essa previsão. De que só valeria para ressaltando, 2020, né, na eleição municipal. É que nós dizemos que muito dessas mudanças usa o município, a eleição municipal, como laboratório. Teste, como cobaia. Como cobaia, vamos dizer assim. E até ressaltando, né, Márcio, Erval, pelo princípio da anualidade, as aprovações, né, na legislação, para poder já valerem nas eleições de 2018, elas tinham que ocorrer até um ano antes, né? Então, por isso essa pressa do Congresso em aprovar todas essas medidas, né? Porque no dia 7 elas já deveriam estar devidamente aprovadas e publicadas para que pudessem ter vigência um ano após, exatamente 7 de outubro de 2018, quando ocorreriam as novas eleições. E aí deixa que eu digo, que Márcio às vezes tem cerimônia e eu compreendo, deixa que eu digo. As que lhe forem convenientes e que lhe são convenientes dentro dessa, vamos dizer, dessa vontade política de manutenção do poder pelo poder, de facilitar a reeleição deles, se preocupando somente com o umbigo deles, eles fizeram essa jogada e deixaram mais uma vez para testar com os vereadores. E eu lancei aquela jogada, eu e Márcio, inclusive em um texto jurídico, de que tudo isso ia voltar agora, como voltou, com relação ao fundo, que eu vou perguntar ele agora, e vou jogar outra agora. Vou jogar outra. Olha, é tão grande a cara de pau dos atuais detentores do poder nesse país, que eu não duvido se eles não mudarem para 2020 para ficar de novo, para permitir a continuidade das coligações proporcionais quando eles forem candidatos à reeleição de novo. Eu estou lançando aqui essa discussão e assumo o que estou dizendo. Mas vamos aqui mudar de temática, que realmente a cara de pau da maioria da nossa classe política é impressionante. O óleo de peroba produzido no Brasil não dá para passar na cara desse povo. Mas vamos aqui, Márcio. Quando ao fundo partidário aprovado, que você foi fantástico em fazer essa divisão clara, esclarecendo ao amigo e amiga de casa. Como ele irá funcionar na prática? Por que essa necessidade de financiamento? E aí uma coisa que eu e Joyce dissemos, fomos bem corajosos, fomos criticados. A gente usou a expressão, eles não têm coragem de usar o fundo deles, usa o fundo nosso. Dá para fazer eleição, mas sinceramente, você com sua experiência, militância, servidor eleitoral, especialista, dá para fazer eleição com menos dinheiro, Márcio? Olha, Val, a questão do financiamento de campanha, inclusive, nós sempre temos algumas divergências. Eu, por exemplo, não sou desfavorável ao financiamento empresarial. Era um dos grandes debates que eu travei com o Eval nesse aspecto.
Eu vejo o seguinte, eu acompanho eleições, eu sou da Justiça Eleitoral desde o ano 96, então eu tenho aí 21 anos acompanhando especificamente o mundo eleitoral. No cartório eleitoral desde 2000, então eu acompanho eleições municipais desde esse período. Nós vemos o financiamento em si da campanha por dois aspectos. O financiamento legal, que é esse que a gente trabalha do ponto de vista normativo. Eu não vejo como as eleições também serem realizadas de graça. Eu não imagino, por ser uma atividade humana, que aconteça sem nenhum tipo de financiamento. E aí é onde eu vejo, eu imaginava, quando o Supremo decidiu que o financiamento de pessoas jurídicas seria vetado, que iria acontecer esse fundo público, porque é um debate que acontece no meio acadêmico há muitos anos. Quem financia as campanhas eleitorais? Porque ela não vai ocorrer de graça. Certo? Dentro dessa bipolarização, para o amigo e amiga em casa entender, ou seriam as empresas ou seria o poder público? Porque as pessoas físicas, elas não são no Brasil dispostas a financiar a campanha. Nós vemos, por exemplo, na campanha de 2016, para prefeitos, onde foi exclusivamente por parte das pessoas físicas e o financiamento próprio, vamos dizer assim, nós vamos ver aí inúmeras irregularidades de pessoas que ultrapassaram o limite de doação. E mais ainda, pessoal, um sem número de doadores laranja. Né, que era uma advertência que alguns ministros do Supremo faziam. Inclusive Dilmar nessa parte. Nós vamos ter vários doadores laranja. E aconteceu. Nós agora vamos ter uma grande quantidade de representações por doações acima do limite. Ou então investigações para flagrar essas pessoas que não doaram, mas que emprestaram o CPF para fazer essas doações. Então, inclusive, uma tese sua que eu quero chamar a atenção aqui, me permitam, que eu acompanho, que nós ainda vamos escrever mais sobre isso, é tanta coisa, onde a empresa aceitaria que se pagasse para frente, que na realidade é um financiamento indireto, que eu acho fantástica a sua tese. Eu queria que você também falasse um pouquinho disso. Pronto, aí veio, pessoal, eu não vejo como acontecer em campanhas sem custo. Por mais que tente se reduzir, e aí a gente vê, por exemplo, a questão do financiamento, do gasto de campanha ilegítimo, que é o gasto usado para comprar eleitor, voto direto, para comprar liderança. Isso não acaba com lei, né? E isso não vem, a lei não vai alterar isso aí, porque tudo já é criminalizado, já é previsto como irregular, mas acontece. E vai continuar acontecendo. Vai continuar acontecendo. Então eu vejo o seguinte, o fundo, no sistema atual, ele foi uma consequência natural da decisão de não permitir financiamento de pessoas jurídicas. Eu vejo como um exagero quando, por exemplo, se tira dinheiro de previdência, se ameaça cortar, diz que a previdência causa um impacto tremendo e vemos os estados quebrados, os municípios sem recursos, você tirar um volume de recursos desse para aplicação em campanhas eleitorais, né? Eu acho esse impacto. Do ponto de vista, Joyce, da distribuição, esse fundo ele sobreviverá com o fundo partidário. O fundo partidário continuará sendo distribuído do jeito que já é. Ele será distribuído proporcional, né? 2% a todos os partidos políticos e o restante, né, em percentuais diferenciados em relação ao número de votos que o partido tirou nas últimas eleições para deputado, ao número de deputados e ao número de senadores. Então é aí onde os partidos que não têm representação terão menos, vão receber bem menos, né? A ideia é justamente desse desencorajamento. Quanto à questão do princípio da anualidade, isso é previsto na Constituição. Uma lei só que altera o processo eleitoral entra em vigor imediatamente, mas só pode ser aplicada às eleições que se realizaram um ano. Mas tanto a emenda constitucional como as duas leis que foram aprovadas, a 23487 e 23488, elas foram publicadas antes do dia 7 de outubro. 13 mil, não? 13.487, né? Foram publicadas aí antes do dia 7 de outubro e tem vigência. Um aspecto que alterou, Joyce, foi a questão do prazo para domicílio eleitoral, Eval. Foi uma mudança que ficou lá no meio e que a gente... Não foi mediatizada, né, Marcos? Não foi mediatizada. Então, por exemplo, é possível haver mudança de domicílio eleitoral até 6 meses antes do pleito, né? Coisa que era um ano. Primeiro alteraram a filiação partidária e agora alteraram o domicílio eleitoral. Agora realmente flexibilizou. O pessoal está dizendo que acabou, né? Mas com uma última coisa, como se fosse considerações finais. Aquela pergunta acho que dá para considerações finais, né? Pois é, só para finalizar, Márcio, rapidinho, qual o papel do eleitor na moralização
da própria sistemática eleitoral, né? Já que por diversas vezes você citou que há muitas fraudes. Pronto, Joyce, eu acho essa a pergunta fundamental do nosso sistema político. Eu não vejo reforma política, reforma eleitoral, sem que haja a reforma na cabeça do eleitor. É o eleitor quem tem que entender quem são os bons candidatos, quem são os candidatos que têm um serviço prestado e que podem prestar algum serviço, que são honestos, que têm uma vida dedicada à política de forma séria, correta, sem envolvimento em escândalo. Quando ocorrer essa reforma, essa mudança no nosso perfil de eleitor, nós não precisaremos mais desse cabedal. Então a maior reforma é na consciência do eleitor, não na legislação, né? E essa é difícil. Se o eleitor for consciente, ele não vai se vender por uns copos de suco, por um refrigerante, como a gente vê no dia da eleição, por R$1.000. O pessoal pensa que é brincadeira, por R$2.000. Mas não é. É isso a gente vê, pessoal, a cada eleição. A gente anda na rua na eleição e vê a pessoa dizendo, entendeu? Eu não ia votar em ninguém, mas passei ali, fulano me deu um caldo, um prato de caldo, eu vou votar nele. Bom, nosso tempo está se esgotando, Márcio. Infelizmente a gente já se esgotou. Outros questionamentos, mas o programa Cidadania de hoje está chegando ao fim. Obrigada pela presença, Márcio. Com certeza, foi fantástico e desde já, amiga e amigo nos acompanha. Nós vamos dar um tempo aí, talvez um mês e pouco, e vamos chamar Márcio de novo, porque faltou muita coisa para debater. Eu acho que ele precisa ficar vindo falar de reforma política aqui mensalmente, para a gente mudar verdadeiramente a cabeça do eleitor. Valeu, Márcio, valeu, amiga e amiga de casa. Até o próximo programa Cidadania, o programa sobre o cidadão e seus direitos e também sobre os seus deveres. Valeu!